Shalom, eu sou a Mora Hayá. Estamos de volta aqui no nosso canal, este espaço reservado para os judeus, os israelitas, que têm o testemunho de Yeshua, o Mashiach de Israel. Baruch Hashem, Mahanaim. Somos o acampamento dos mensageiros do Eterno. Baruch Hashem. Hoje vamos estudar a respeito da Teshuvá, as transgressões e as expiações. Como se dá as expiações, as Teshuvot, né? A Teshuvá, o movimento de retorno após nós cometermos as transgressões. Vamos falar sobre as transgressões primeiramente. Existem os mandamentos, que são chamados de positivos, aqueles que o Eterno nos ordena a fazer algo, né? Esses mandamentos, eles têm um peso para a Teshuvá mais leve. A Teshuvá, ou seja, o perdão que nós obtemos do Eterno, né? Através do retorno que é a Teshuvá. O que é Teshuvá? Voltar a não errar, voltar a não transgredir a Torá, sair do caminho de transgressão e passar para o caminho de obediência ao Eterno. Isso é Teshuvá. Esta Teshuvá para os mandamentos a ser, que é faça, né? Aqueles mandamentos onde o Eterno nos ordena a fazer algo. Por exemplo, o Eterno nos ordena a colocar o tzitzit, que é para os homens este mandamento, né? Então, este mandamento, que é um mandamento positivo, caso o homem deixe de colocar o tzitzit em algum dia, ele pode apenas se arrepender e voltar a fazê-lo. Tipo, ele pode sentir a vergonha diante do Eterno por ter errado, e no outro dia ele vem, então, ou no mesmo momento que ele se lembrou do mandamento, passar a fazer aquele mandamento. E isto já basta para obtermos o perdão do Eterno, para obtermos a expiação, acaparar a cobertura sobre este pecado, destes mandamentos que são chamados positivos. Não os mandamentos proibitivos, os mandamentos positivos, mandamentos onde o Eterno nos ordena a fazer alguma coisa. Estes mandamentos, é dito pelos sábios, que eles vão fazer a iluminação dos nossos órgãos espirituais. Não é porque estes mandamentos, eles têm uma forma mais fácil de obter perdão do Eterno, que eles são menores diante da espiritualidade. Pelo contrário. Por quê? Porque o mandamento faça, você então imprime uma ação favorável à luz. Quando eu ajo de acordo à vontade do Eterno, quando eu faço algo que o Eterno tem me ordenado a fazer, eu vou trazer então do mundo espiritual para a fisicalidade uma luz imensa. Eu vou descobrir a luz da Torá através da minha ação. Nisso, estes mandamentos, que são chamados mandamentos positivos, que são de acordo com os órgãos da alma, 248 órgãos, eles são muito maiores no sentido de força espiritual do que os mandamentos proibitivos. Por quê? Porque os mandamentos proibitivos, que são 365 mandamentos, estes são os mandamentos que estão relacionados aos nervos. O que são os nervos, né? No nosso corpo? Para que eles servem? Como é o funcionamento dos nervos? Os nervos estão ligados ao órgão chamado cérebro. Ou seja, o nervo, ele é uma ramificação de um órgão. Já os mandamentos, que são chamados positivos, faça, eles revestem todos os 248 órgãos. Então, vamos pensar. Um funcionamento de um corpo. Qual é mais importante no funcionamento do corpo? O órgão ou um nervo? Provavelmente nós vamos responder que o órgão ele é mais importante do que o nervo. Porque o nervo é uma ramificação de um órgão. Não é verdade? Mas se o órgão falhar, não somente os nervos vão falhar, mas também todo o corpo, se o órgão for um órgão vital, como o cérebro, por exemplo, o coração, não é? Então, nisso nós percebemos que os mandamentos positivos que estão relacionados à cobertura dos órgãos espirituais da nossa alma,
eles são muito maiores e mais elevados. Contudo, é mais fácil obtermos o perdão e expiação da transgressão destes mandamentos do que quando transgredimos os 365 mandamentos proibitivos. Por quê? Quando nós deixamos de cumprir a Torá, naquele mandamento que é dito, não faça, por exemplo, existe um mandamento proibitivo de acendermos fogo no Shabat. É dito que não acenderás fogo no Shabat em vossas casas, certo? Este é o mandamento. Então, é um mandamento chamado negativo, pelo fato de ter uma proibição, não faça, certo? Para obtermos expiação de uma transgressão deste mandamento, é mais difícil do que para um mandamento positivo. No mandamento positivo, como eu expliquei, apenas é necessário o arrependimento, a techuvá, deixar então de transgredir o mandamento e passar a fazer o mandamento. Nisso, você vai revelar novamente a luz deste mandamento no mundo, certo? Então, você, no caso aí, não prejudicou a ninguém a não ser você mesmo. Porque você deixou em algum momento ali, você deixou de revelar uma luz, certo? Só que, quando eu ou você, quando a pessoa transgride um mandamento, não faça, não é que ele deixa de revelar uma luz, é que ele corta não apenas a luz dele mesmo, mas ele corta a revelação de luz dos céus, do Shamaima, né? De todo a elevação dos mundos espirituais. Ele sai podando, fechando tudo isso. Entende? Por quê? Porque o mandamento ele está fluindo, certo? No caso do proibitivo. E eu transgrido, eu deixo, não que eu deixo de fazer, mas eu quebro aquilo, eu desfaço aquele fluxo, eu impeço que a luz flua. Então eu não vou prejudicar somente a mim mesma, eu vou prejudicar as raízes mais altas dos mundos espirituais. Nisso, apenas arrepender-se, apenas parar de fazer, apenas começar a não mais transgredir o mandamento, não vai ser suficiente. Por quê? Porque eu não afligi apenas a mim mesmo, eu afligi os mundos superiores e provavelmente outras pessoas ao redor. Por quê? Quando eu, no caso do mandamento que eu citei, acendo fogo no Shabat, e outras pessoas ao meu redor ver eu fazendo essa transgressão, isso vai incentivar os outros a também agirem dessa forma, né? E não somente isso, porque isso pode acontecer com os mandamentos positivos também. Contudo, eu estou, além de eu estar incentivando erroneamente as pessoas ao meu redor, eu vou estar quebrando um fluxo da luz eterna que está fluindo no Shabat, que não pode receber fogo, ou seja, aquilo não é como se aquela energia do Shabat, ela não combina com fogo. Então, quando eu acendo o fogo, eu faço uma repelência, né? Eu faço com que aquele fluxo sagrado ele seja repelido, né? E ele é ferido de uma forma que eu realmente machuco o fluxo. Eu fecho aquele canal. E isso vai trazer sofrimento não somente para mim, mas para mundos olamot superiores. Quando eu faço o movimento da techuvá, que é parar de transgredir e não mais transgredir o mandamento, eu corrijo a minha ação, mas eu não corrijo o dano que eu causei nos mundos superiores. Com isso, eu vou precisar de, além da techuvá, para consertar, para receber perdão, para receber expiação, eu vou precisar passar, ou seja, aquilo que eu causei, eu vou ter que receber na mesma medida. Nisso a gente começa a compreender a Torá, que diz, medida por medida, olho por olho, dente por dente. Não é assim? Então, se eu machuco, se eu firo olamot,
raízes espirituais, né? Que são como os nervos, né? Vamos colocar aqui uma exemplificação de que o Keter lá em cima seria o cérebro. E todas as Sefrot seriam ramificações de nervos saindo de Keter, né? Para estes mandamentos proibitivos que eu estou citando. E o último, a ponta dos nervos estaria em Malchut. E quando eu estrago um dessas ramificações, né? Quando eu machuco um desses nervos, ele sai ferindo, né? E estragando, vamos colocar a palavra bem simples, né? Daqui até Keter. Então é necessário agora que isto, infelizmente, ocorra um espelhamento. Ou seja, medida por medida, o sofrimento que eu causei deve voltar até mim para que seja corrigido, né? Então, neste caso, né, alguém deve morrer, alguém deve sofrer. No tempo do templo sagrado, animais eram sacrificados para que estes mandamentos, lota a ser, não faça, fossem expiados e perdoados. Hoje, como não temos mais o templo sagrado, nós utilizamos o sangue de Mashiach, Baruch Hashem, mas não apenas o sangue de Mashiach deve ser utilizado para expiação, como também existe os Insurim que vêm até nós. Insurim são as pancadas, as chicotadas, né? Vamos dizer assim, os flagelos que o Eterno, por misericórdia, dispensa em nós. Vou fazer um esqueminha aqui no quadro, só para vocês terem ideia do que eu estou falando. Vamos dar um exemplo que isso aqui é o mundo físico. Sabemos que o mundo físico, ele é 1% de toda a realidade. Certo? É até maior do que isso. Mas vamos nos ater aqui no desenho que eu estou fazendo. Por exemplo, se eu causo um dano pequeno aqui no mundo físico, isso vai espelhar para o mundo da verdade, que não é o mundo da ilusão, que é o mundo espiritual. Certo? Conforme eu vou causando danos aqui, isso vai trazendo espelhamentos de danos aqui também, certo? Agora, olha só, é dito que tem que ser medida por medida, né? Se eu causo um dano aqui também, eu vou sentir de volta, certo? Mas, se eu passo por um sofrimento aqui, isso vai voltar agora como uma cura. Quando volta como uma cura, olha só como é que volta. Volta como um ângulo bem aberto nesse sentido, de que não somente um ponto, mas muitos pontos de sofrimento aqui foram anulados através de apenas um ponto de sofrimento no mundo físico. Olha a misericórdia de Deus. Então, vemos a misericórdia de Deus quando o sofrimento do mundo físico vai reverberar como uma grande cura de vários sofrimentos que eu poderia passar no mundo espiritual depois que desencarnar. Entende? Contudo, quando eu erro aqui, eu causo apenas um dano aqui, porque é medida por medida. Mas na hora de expiar, quando eu passo com um sofrimento aqui, eu vou anular vários sofrimentos no mundo espiritual. Baruch Hashem. Estes sofrimentos, ele é trazido pelo próprio Eterno. O Eterno, com sua misericórdia, ele vai trazendo para a nossa vida algumas causas, alguns sofrimentos no nosso dia a dia, tirando de nós um pouco da saúde, um pouco do dinheiro, um pouco do sossego, um pouco da Shalom Bait. Ele vai tirando de nós, na medida que nós realmente merecemos, né? Ele vai nos tirando um pouco do nosso conforto para que nós possamos limpar o mundo espiritual. E quando nós desencarnarmos, nós
possamos estar com a conta paga neste mundo da verdade, onde existe um sofrimento muito mais elevado do que o sofrimento que sentimos aqui na Terra. Porque o corpo, ele é um escudo. O corpo é um escudo para o sofrimento. O corpo da gente, ele nem aguenta muito sofrimento. Imagine, por exemplo, ninguém consegue ficar mais de que 3 dias sem tomar água. O corpo falece. Ninguém consegue ficar mais de 7 dias sem comer nada. O corpo falece. O corpo, ele é um escudo para o sofrimento. Se a pessoa receber uma dor muito intensa, o corpo desmaia. O corpo pausa. O cérebro esquece a dor que a pessoa sentiu. Não fica lembrando. Pode até se lembrar do acontecimento, mas não lembra mais da dor. Por quê? Porque o corpo, ele é um bloqueio. O corpo é um protetor. Por isso que neste mundo nós usamos o corpo. O corpo serve como uma proteção para a alma neste mundo. Baruch Hashem. Então, se nós quisermos acelerar o processo de limparmos estes pecados, além da techuvá, que nós sabemos que temos que fazer imediatamente, que é deixar de fazer o pecado, deixar de transgredir e passar a obedecer a palavra do Eterno, nós podemos flagelar os nossos corpos. Não é se bater, não é isso. É usar a aflição do jejum. O jejum, sendo uma aflição para o corpo, ele vai acelerar o processo de expiação. Ele vai acelerar a limpeza do pecado. Por quê? Existem as transgressões, como eu disse para vocês, de pecados positivos, de pecados negativos, mas também existem as transgressões de pecados de caret. Estes pecados de caret, a pessoa precisa passar por um sofrimento para limpar, certo? Por quê? Vamos recapitular. Primeiro, os mandamentos positivos. Apenas techuvá. Os mandamentos proibitivos podem ser expiados em Yom Kippur, com o jejum, como eu falei para vocês. Por isso que em Yom Kippur a gente jejua, certo? E os mandamentos de caret, além de Yom Kippur, é necessário que a pessoa passe por sofrimentos, por insurim. E estes insurim podem ser diminuídos com os jejuns. Os jejuns que podemos fazer fora Yom Kippur. Existem 4 jejuns públicos. Inclusive, estamos chegando próximos ao jejum de 17 de Tammuz, né? Eu não vou falar exatamente dele hoje, mas eu vou fazer um vídeo Blineder, com a permissão do Eterno, Bezrat Hashem, sobre o jejum de Tammuz, apesar de que no canal já tem, certo? Vocês podem estar procurando na playlist jejuns. Lá vocês vão encontrar um vídeo sobre o jejum de 17 de Tammuz. Mas eu vou tentar fazer um novo para vocês. Contudo, entendam, o jejum, ele serve para diminuir os insurim, acelerar a expiação, acelerar o perdão, certo? Então, tem 2 tipos de jejuns que podemos fazer. Existe o jejum de não nos alimentarmos, não tomar água, não comermos, durante um período do dia. E existe o jejum de língua. O jejum de língua, ele vale... Eu não estou aqui com a anotação, parece que 7 vezes, se eu não me engano. Ele vale por 7 jejuns de comida. Então é muito interessante o jejum de língua. Como seria o jejum de língua? Você vai avisar a todos ao seu redor sobre o jejum que você vai fazer tal dia da semana. Neste dia, não faça compromisso com ninguém de receber visitas, nem de fazer visitas à casa de ninguém. Não faça compromisso de reuniões no trabalho, né? Faça, o máximo para que as pessoas ao redor respeitem o jejum que você vai fazer para ficar mais fácil. Você vai passar o dia inteiro sem falar. Você pode falar palavras de Torá. Tipo, você pode ler Salmos, você pode ler a Torá, você pode estudar dos escritos dos sábios e você pode rezar. Apenas. Pode cantar teilim para Deus, louvores a Deus. Apenas. Não pode falar palavras profanas. O que são palavras profanas? Palavras comuns, palavras do dia a dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai você?
isso sim, isso não, vem cá, fulano de tal, chamar as pessoas. Não. Se você conseguir, durante a parte clara do dia, desde a hora que o sol nascer até o momento que o sol se pôr e aparecer 3 estrelas no céu, fazer este jejum, ele valerá para você como se você tivesse feito 7 jejuns de comida, ok? O Arizal, ele fez contas de cada transgressão, quantos jejuns seriam necessários para expiar. Eu não vou trazer hoje aqui para vocês, eu vou procurar isso e vou fazer uma lista e vou, com a ajuda do Eterno, deixar no grupo para vocês, tá bom? Para a gente possa estar, então, visualizando este ensino do Arizal. Mas não se preocupe nessa questão de quantidade, mas sim na qualidade do seu jejum. Mesmo que seja um jejum de alimento, você precisa se concentrar simplesmente no Eterno no dia do seu jejum. Mesmo que você vá jejumar de comida, não é um dia para ver filmes, novela, ver notícias do rádio, de televisão, de redes sociais. Não é um dia de bater papo, muito menos de fazer lachonará. Não pode fazer lachonará nunca, inclusive no dia do jejum. Porque quebra o jejum. Certo? Você pode fazer o jejum assim, levantar-se antes dos raios do sol. Isso no Google a gente encontra. Comer, beber água. Não é comer para focar, comer para não ficar com o estômago muito vazio. E aí você passa o dia inteiro, ou seja, a parte clara toda do dia, sem comer e sem beber. Quando entrar as estrelas, você volta a se alimentar. Ou você pode simplesmente amanhecer o dia, não comer e ficar até a noite. Baruch Hashem. Os dias apropriados para jejuar é segunda e quinta. Pelo fato de que nesses dias houve, na criação de todas as coisas, o aparecimento de negatividades. Na segunda-feira, o que aconteceu? Houve a separação das águas. Eu já falei aqui com vocês no canal. A segunda-feira também houve a criação do anjo da morte. O anjo da morte foi criado na segunda-feira. Por quê? Porque essa separação, é isso que está falando. A única coisa que separa a vida, consegue separar a vida, é a morte. Então, a morte foi criada na segunda-feira. Então, um dia de julgamento, um dia onde a energia é muito pesada. Neste dia, a gente pode, então, estar aproveitando para jejuar, para evitar os insurim, que os castigos, os julgamentos severos do Eterno. A quinta-feira é um dia apropriado para jejuar também, pelo fato de que na quarta-feira foi criado os astros, não é assim? É dito que o sol e a lua foi criado na quarta-feira. E na quinta-feira aconteceu algo que eu vou contar aqui para vocês, que houve a diminuição da luz da lua. A lua, quando foi criada, ela foi criada idêntica ao sol. A luz do sol e a luz da lua eram idênticas. A lua brilhava de si mesma, da mesma forma que o sol brilha de si mesmo. Quem é o sol e quem é a lua? A alma de Adam e a alma de Lamed, que a gente não fala o nome. Lamed, Yud. Lamed, Yud, Tav. É o nome dela. Ela era a lua. Só que naquele momento da criação da lua, a gente entende, eu estou passando para vocês o Midrash, mas a gente entende que o próprio astro foi criado também, certo? Só que nós estamos aqui trazendo também o entendimento que não é apenas a questão do astro físico, mas também a alma do Adam Arishon, a alma da Li, entende? Foram criados naquele momento. Desceram de Cadmon, saíram de Cadmon naquele momento. E eles tinham o mesmo brilho, a mesma força, o mesmo tamanho. Certo? O sol e a lua. E nisso a lua, ela chegou para o Eterno e disse o seguinte: como que 2 reis vão usar uma coroa? Como? Não pode. Os reis dividiam uma só coroa. E aí o Eterno falou: você tem razão. De hoje em diante você vai se diminuir e você vai receber o brilho do macho para você poder brilhar.
E nisso ela se tornou um ruach mazikim, um ruach de maligno. Ela se tornou algo que não tem luz própria, né? Ela se tornou maligna, né? Mas ela era forte como Adam, ela brilhava como Adam. E ela recebeu esse castigo, certo? E Adam, que era Adam e Rava, né? Ficou com o corpo de luz ainda. Que foi que aconteceu na sexta-feira, eles receberem ali, né? O Gan Eden, e teve todo aquele processo que a gente sabe da queda dos dois. Baruch Hashem. Então, a quinta-feira foi um dia onde a Lamed recebeu um castigo, né? Onde que ela se tornou a fêmea da morte, né? Ela ainda consegue ser mais forte do que o macho. Olha só esse esquema aqui. Vou fazer aqui para vocês a Sefirot, que a gente conhece, o Keter. Vou fazer pequenininho. Chokhmah, Binah. Aqui tem um Da'at, mas nós não vamos ligar Da'at agora, certo? Aqui, Chesed, Vurah, Feret, Netzach, Hod, Yesod e Malchut, certo? Malchut. Esta árvore da vida, ela existe para baixo também, depois da quinta-feira. O que aconteceu na quinta-feira? Olha aqui, ó. A Malchut aqui, ó. Ela também é Keter. Sabe? Keter da árvore da morte. Entendeu? É o espelhamento. Ao invés aqui, ó, de ser Keter Chokhmah Binah, é aqui, ó. Aqui a Malchut, ela tá de cabeça para baixo. E aqui vai ser a Yesod. E assim vai descendo. Como aqui. É um espelhamento, ó. Entende? Aqui tudo tem nome de anjos malignos. Que eu não vou falar o nome deles para vocês aqui. Certo? Eu acho que eu até botei lá no grupo. Se eu não botei, não tem necessidade de colocar. Porque vocês não podem invocar essas coisas. Certo? Então, entenda. Tem uma árvore da morte aqui para baixo. Aqui, ó. É ela que tá aqui. Ela domina isso aqui. Ela tá aqui. Por isso que nesse mundo ela é tão forte. Porque ela divide a Malchut aqui. Entende? Então a quinta-feira, que foi o dia que aconteceu essa queda dela, é um dia apropriado para jejuarmos. Por ser um dia pesado nesse sentido. Então a gente pode estar fazendo esse tipo de trabalho de expiação. Certo? Agora entenda. O perdão do pecado, a expiação, como eu falo, a cobertura do pecado, ela vai se dar pela techuvá. Só que amenizar os insurim vem através do sofrimento. O Eterno, ele, por misericórdia, ele mesmo vai dispensar sofrimento em cima das pessoas. Mas, se nós acelerarmos o sofrimento com os jejuns, nós podemos, então, diminuirmos essas pancadas de Deus, do Eterno. Lembra-se quando Yeshua fala que existe cascas, ele fala assim, existe cascas que só quebramos através da reza e dos jejuns. Por quê? Porque quando a gente peca, transgride, nós cobrimos nosso corpo espiritual de cascas, de clipot. E para conseguirmos tirar essas cascas com mais facilidade, a gente consegue com sofrimento. O jejum entra nessa parte de trazer um sofrimento para nós e assim a gente consegue tirar essa casca, estas cascas que Yeshua falava. Né? O Yeshua, quando ele foi interrogado pelos alguns, né, daquele tempo lá que era contra ele, falou para os seus discípulos não jejumam, porque o jejum é uma prática judaica. Então, Yeshua falou assim, não é o momento deles jejuar, porque eles estão com o noivo. Ou seja, o Mashiach estava com eles. O Mashiach de Israel é que aquelas pessoas não entendiam, mas Yeshua, sendo o Mashiach de Israel, era hora de festejar, pois o Mashiach estava ali entre eles. Mas o próprio Mashiach vivia de jejum. Várias passagens da Brit Hadashah, vocês vão ver lá, dizer que Yeshua estava em jejum, estava jejuando. Por quê? Porque ele tomou sobre ele as transgressões do povo.
E para amenizar, para tirar o sofrimento em cima dele, ele jejuava. Yeshua vivia de jejum. Tanto que quando ele foi preso no madeiro, os ossos dele dava para contar. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele era uma pessoa muito magra. Ele vivia passando privação de comida. Porque ele não tinha comida para comer? Não, ele tinha comida para comer. Mas ele vivia em jejum. Entende? Agora, tenha bastante cuidado. Porque às vezes você pode ter um problema de saúde que não consegue ficar fazendo muitos jejuns. Então vai com calma. Vê a sua possibilidade. Se você pode fazer um jejum por mês, né? Se você pode fazer um a cada 2 meses. Da maneira que você consegue fazer. Certo? Não deixar de fazer os jejuns públicos. Está chegando o jejum de 17 de Tamuz. Hoje nós estamos, se eu não me engano, 8 de Tamuz. Se eu não me engano. O calendário. Eu coloco lá no grupo, sempre, todo dia eu coloco. Não sei se hoje é 8 ou é 9 de Tamuz. Então, no dia 17 de Tamuz é dia de jejum. No dia 9 de Av, dia de jejum. No dia 10 de Tishrei, Yom Kippur. Esse a gente não pode deixar de fazer de jeito nenhum, porque Yom HaKippurim, se a gente não jejuar, se a gente comer, beber em Yom HaKippurim, é pecado de karet. Então, existem esses 3 tipos de transgressões, como eu falei para vocês. Transgredir mandamento, faça. Transgredir mandamento, lotasse, não faça. E pecados de karet, que vem os insurim, né? Agora, existe um 4º pecado, que eu já ensinei para vocês aqui no canal, que é o yush, que é a blasfêmia contra o Ruach HaKadosh. Este pecado não tem jeito para obter perdão. A alma da pessoa é banida e não tem mais jeito para essa pessoa, certo? Os pecados de karet, caso a pessoa faça o Yom HaKippurim corretamente, venham os Issurim, só que a expiação completa deste pecado de karet só vai acontecer quando a pessoa morrer. Porque é necessário que ele morra para ser completamente perdoado. Entende? Então, tem isso também. Então, daqui nós vimos o judaísmo, a Torá, a missão do israelita na terra. Não é fácil e não é uma brincadeira. Por quê? Porque nós iremos receber de premiação a vida eterna. O paraíso, a vida plena de alegria e felicidade. Infinita. Por isso, nós atravessamos uma vida física dura e difícil, para que nós possamos então herdar a vida de plenitude, alegria e felicidade. Baruch Hashem, ficamos por aqui com este ensino. Que o Eterno abençoe a todos. Deixe um like no vídeo e compartilhe com todas as pessoas que têm interesse em aprender sobre a Torá Sagrada. Baruch Hashem. Shalom, shalom, lehitraut. Kol hatovim lekulam.